Eu quero convidar você a colocar o seu coração aí na presença de Deus nessa manhã. Nós estamos, desde ontem, falando sobre um tema que não é muito simples, não é muito fácil. Não é que a palavra de Deus não seja clara sobre esse tema, mas é porque o tema em si não é um tema normalmente confortável da gente ouvir, e por isso não é muito abordado, né? Cada um de nós tem as suas passagens prediletas da Bíblia, e se eu perguntasse aqui qual é o seu texto predileto, provavelmente eu ia ouvir de alguns, para mim o texto predileto é Salmo 23, ou Salmo 103, ou algumas passagens semelhantes, João 14 e etc. Mas dificilmente alguém diria, minha passagem predileta é Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Esse texto é bastante conhecido, é uma narrativa bem conhecida, mas a gente olha para esse texto com um certo assombro, porque ele vai nos apresentar essa temática, que é a temática do sofrimento. Então, desde ontem a gente está olhando um pouquinho para essa passagem, tivemos a oportunidade de ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Jó ontem, até Jó capítulo 1, de 1 até o verso 12, meditamos ontem sobre essa realidade, esse entrelaçamento entre as coisas visíveis e invisíveis, falamos um pouquinho da experiência de Jó na sua vida nessa terra, desfrutando da graça de Deus, com uma vida bastante bem-aventurada, com uma boa família, com prosperidade, e também falamos um pouquinho sobre aquela reunião que aconteceu nos céus, e meditamos um pouco a partir destes dados da Bíblia, meditamos sobre a soberania de Deus. Nós afirmamos ontem que nós podemos e devemos louvar a Deus e descansar na sua soberania, e a gente teve a oportunidade de afirmar ontem que Deus é soberano, que Ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o poder de Satanás. Então esse foi o nosso momento introdutório ontem, e hoje a gente vai prosseguir observando os versos 13 até 22 do primeiro capítulo de Jó. Eu quero só aproveitar esse contexto de conferência. Eu trouxe aqui um slide com 2 livros que eu gostaria de mostrar e sugerir para vocês. São livros recentes, e um deles da nossa casa editora, da Cultura Cristã, lançado em 2018, Sofrimento e a Soberania de Deus, e o outro, um livro lançado um pouco antes, em 2013, 2014, pela editora Fiel, Bom Demais para Ser Verdade, do Michael Horton. Esse livro da nossa editora especificamente é um livro que eu recomendo demais. Ele trata do tema do sofrimento, é uma coletânea, na verdade, são vários, cada capítulo é escrito por um autor, e eles são organizados então pelo Piper e pelo Taylor. E o interessante é que todos os autores desse livro escrevem de uma perspectiva prática. Então você vai ter, por exemplo, um capítulo sobre sofrimento escrito por uma autora que é tetraplégica. Você vai ter um capítulo sobre sofrimento que é escrito por um autor que passou por uma perda familiar muito drástica, muito trágica. O último capítulo desse livro é intitulado Não Desperdice o Seu Câncer, escrito pelo próprio John Piper, que escreveu o capítulo a partir de um diagnóstico de câncer que ele teve. Então você tem autores cristãos que estão falando sobre sofrimento, e eles não estão falando assim filosoficamente, teoricamente, à distância, mas estão falando com pessoas que ou lidaram ou estão lidando até hoje com o sofrimento. Eles falam de algo realmente que eles estão vivenciando. O primeiro capítulo desse livro, ele nos ajuda bastante naquilo que nós abordamos ontem, né? Fala sobre a soberania de Deus, sobre Satanás, e John Piper nos dá 10 evidências bíblicas do governo de Deus sobre Satanás. O segundo capítulo é um capítulo impressionante, escrito pelo próprio Taylor, falando também sobre a doutrina da providência de Deus. Então é uma leitura que a gente recomenda demais. O livro do Horton também vale a pena a gente conhecer, é um livro muito pastoral, muito didático. O Horton fala da própria experiência dele e especialmente da luta dos seus pais, né? Os seus pais que desde o tempo, assim, desde que ele se lembra,
Na vida cristã, os pais dele sempre acolheram idosos em casa, foram pessoas muito generosas, sempre muito firmes em Cristo. E depois ele conta como que o pai dele, como é que foi os últimos dias do pai dele, que teve uma doença degenerativa, com muita dificuldade, com muito sofrimento. E naquele contexto em que o pai estava tendo a doença degenerativa, a mãe teve um derrame e tem sequelas até hoje desse derrame. Então ele está também lutando com esse tema, falando sobre sofrimento, dessa perspectiva de quem está lidando com isso na prática e trazendo muitas abordagens assim, não apenas úteis do ponto de vista da instrução doutrinária, mas também para a consolação do nosso coração, para que a gente seja fortalecido em Deus e a gente receba instrumentos ou recursos bíblicos para quando o sofrimento chega na nossa casa, quando ele bate na nossa porta, para que a gente possa saber responder a ele de maneira mais bíblica, de maneira mais adequada. Então são 2 livros que eu recomendo demais. Existe muita literatura sobre isso, mas esses 2 livros eu acho que eles chamam a atenção por isso, por serem recentes e por serem muito práticos, escritos por pessoas que lidaram ou que estão lidando com o sofrimento. E é nesse sentido que eu convido você a ouvir isso que vai ouvir nessa manhã, realmente pedindo ao Espírito Santo para que esse momento produza mais firmeza na sua fé em Deus. A minha oração é que, à medida em que a gente caminha aqui pelo texto bíblico, a gente seja aproximado de Deus, a gente possa amar mais e melhor ao nosso Deus, e a gente possa se entregar totalmente ao nosso Deus, com essa convicção, com essa certeza de que o nosso Deus é aquele que nos salva, é aquele que nos santifica e é aquele que também nos anima para a vida. Então, nesse sentido, eu convido você agora a abrir Jó capítulo 1, de 13 até 22. E se você já abriu, se você já encontrou essa passagem, eu quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler a uma só voz, aqueles que puderem, livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 22. Vamos ler. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A mensagem central desta manhã é: ainda que tudo em nossa vida seja perdido, nós podemos e devemos adorar a Deus. Esta é a palavra central, e ainda que você não acompanhe algumas coisas, ou algumas partes, ou alguns argumentos daquilo que vai ser apresentado, se você sair daqui nessa manhã com isso bem claro na sua mente, eu já alcancei o meu objetivo, Ou seja, podemos perder tudo, mas nós, mesmo que percamos todas as coisas, nós podemos e devemos adorar a Deus. Eu mencionei ontem que no capítulo 2, no verso 9 do livro de Jó, a mulher dele, bastante desgastada, faz a ele uma recomendação: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ao invés de amaldiçoar a Deus, Jó adora a Deus por sua soberania. Ele faz isso lá em 2:10, ele faz isso também aqui no capítulo 1, verso 20. E a minha convicção é que todos nós somos convidados a fazer a mesma coisa, a adorar a Deus por sua soberania. Já temos mencionado isso desde ontem, e agora a gente adiciona isso, que nós devemos adorar a Deus mesmo se as circunstâncias forem desfavoráveis, mesmo se houver desconforto na nossa vida. Adorar a Deus mesmo perdendo tudo. E esta passagem que a gente leu a partir do verso 13 até 22, ela registra
Basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, Jó é surpreendido pela calamidade. Está aí nos versos 13 até 19. Em segundo lugar, Jó responde à calamidade com adoração. O nosso objetivo é entender isso, olhar para essas partes, para essas divisões mais de perto, e eu quero convidar então você a olhar para os versos 13 até 19. Aqui nesses versículos a gente encontra Jó sendo surpreendido pela calamidade. E uma coisa chama a atenção desde o início. Quando nós lemos o verso 13, o que nós temos aí no verso 13 é exatamente isso. Tudo estava transcorrendo normalmente na vida de Jó e da sua família. Basta a gente ler os versículos iniciais, de 1 até 5, e lá a gente percebe que isso era a normalidade da família dele. Os irmãos se encontravam uns nas casas dos outros, e eles se encontravam para comer, para beber, e no fim daquele ciclo de banquetes, Jó então oferecia o sacrifício, o holocausto em favor dos seus filhos, é o que vemos até o verso 5. O verso 13 está dizendo que é isso que estava acontecendo. Os filhos estavam reunidos para comer na casa do irmão mais velho, a família então estava ajuntada, estava reunida, foi servida uma boa refeição, provavelmente regada também a um bom vinho, porque eles se reuniam para tomar vinho na casa uns dos outros. Tudo parecia ótimo, tudo parecia normal, como sempre, e provavelmente naquele dia ou naquela manhã, nem Jó, nem a esposa de Jó, nem os filhos de Jó imaginavam aquilo que ia acontecer. Então nós estamos diante de um dia normal, de uma manhã que surgiu, um dia habitual para essa família de Jó. Tudo tranquilo, tudo normal, tudo conforme a rotina, até que veio a desventura. E essa desventura é registrada a partir do verso 14. Em um dia, de uma hora para outra, esta família, e preste atenção, a gente falou sobre isso ontem, essa família crente, essa família conduzida por um homem muito devoto a Deus, em um dia, de um momento só, essa família foi surpreendida pela calamidade. E quando a gente usa esse termo, calamidade, a gente está falando literalmente de desgraça pública, a gente está falando de uma catástrofe, a gente está falando de um flagelo. E os versos seguem listando este flagelo, listando esses males que alcançaram a vida de Jó. E cada um desses males é informado por um mensageiro. Então a gente tem 4 mensageiros aí nos versos 14, 16, 17, 18. O final de cada descrição é como se fosse literalmente, são mensagens bastante compactas, e todas elas finalizando com esta frase: só eu escapei para trazer-te a nova, nos versos 15, 16, 17 e 19. Os 3 primeiros mensageiros, eles informam sobre a morte da maioria dos servos de Jó. Então, aquela grande quantidade de servos que Jó tinha, a maioria deles morreu. Além disso, o texto informa sobre a tomada dos bois, das jumentas, das ovelhas e dos camelos de Jó, nos versos 14 até 17. E o 4º relato informa sobre a morte dos filhos e das filhas de Jó, nos versos 18 e 19. Quando a gente olha para os detalhes de como isso aconteceu, a gente vai perceber o seguinte: nós temos alguns agentes, são os agentes dos flagelos, os agentes do sofrimento. Os agentes ou causas dos flagelos, eles são pessoais, e a gente encontra agentes pessoais no texto, ou seja, nós temos aqui nesse texto o mal decorrente da ação de outros seres humanos. Então nós temos esses indivíduos que são gananciosos, que são extremamente maus, e que são mencionados nos versos 15 e 17. No verso 15, os sabeus; no verso 17, os caldeus. Então algumas pessoas movidas por diversas motivações ruins, simplesmente atacaram os servos de Jó, e tomaram os rebanhos de Jó, e passaram ao fio da espada todos os seus servos. Mas temos também aqui alguns agentes ou causas de flagelos que são impessoais. Então nós temos também males decorrentes de eventos ou circunstâncias que nós chamaríamos assim de circunstâncias naturais. Por exemplo, temos um fogo de Deus no verso 16, provavelmente um raio. Mais adiante, no verso 19, um grande vento. Então a gente diria, foram causas naturais, foram eventos naturais que provocaram esse sofrimento, essas tragédias. E aquele dia fatídico culminou então com essa pior das notícias: os filhos e as filhas de Jó, sem exceção, morreram soterrados.
Uma notícia muito trágica, versos 18 em diante. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. É um texto bastante lacônico, ele é enxuto, ele é resumido, ele chega parecendo assim um relato jornalístico, mas apesar de ser bastante enxuto, é um texto que comunica uma grande dose de sofrimento, de tragédia. Então nós temos essa calamidade, e o que a gente tem na verdade aqui é calamidade sobre calamidade, calamidade que chega sem aviso, surpreendente, que cai como um bloco de concreto sobre aquela família crente. 10 filhos morrendo no mesmo dia, e da família só permanecem vivos então Jó e a sua esposa. O patrimônio de uma vida inteira perdido em um só dia, e dos servos de Jó só permanecem 4 vivos. São esses mensageiros que vêm trazer essas notícias nada agradáveis. Jó foi surpreendido pela calamidade. Então é isso que aparece primeiro no texto, é a primeira informação que a gente tem aqui. Mas não é apenas isso, a gente também tem no texto a informação sobre como Jó respondeu ao impacto daqueles eventos. Então a gente pode ver, em segundo lugar, que Jó respondeu à calamidade com adoração. E isso deveria realmente chamar a nossa atenção, porque essas coisas que aconteceram com Jó são suficientes para levar um ser humano à loucura, ao desespero, ou ao abandono da crença em Deus, ou o abandono da devoção a Deus. Isso podia fazer Jó literalmente endoidar naquela ocasião. Eu estive agora, semana passada, pregando em uma missão, uma missão que talvez vocês conheçam, eu creio que alguns daqui talvez conheçam, que é a Missão Vida lá em Anápolis. Eu estive lá na fazenda deles em Cocalzinho, e depois na igreja em Anápolis, e chegando na fazenda, visitei ali o seminário, encontrei lá um homem muito falante, conversando com os alunos. Eu ali passei rapidamente e imaginei, deve ser um professor do seminário. À noite fui pregar no culto, e aquele homem estava lá, e depois da pregação fui conversar com ele, e aí o cumprimentei: como é que está, professor, tal. Ele falou: não, eu não sou professor, eu sou interno. Eu falei: eu pensei que você era professor, né, pelo seu vocabulário, o seu modo de se expressar. Ele falou: olha, eu era professor universitário, e casado, esposa, um casal, filho e filha, e a minha filha se envolveu com drogas, e um dia ela ficou alucinada e saltou pela janela do nosso apartamento e morreu. E aquele impacto foi tão grande na nossa vida que a gente não conseguiu segurar a onda daquele sofrimento. Então minha esposa chegou a um ponto e disse: não dá para ficar mais com você. Então ela foi embora, e ela está então hoje com o meu filho, e eu me tornei um mendigo, me tornei um morador de rua. Eu fiquei impressionado com o impacto, com o tamanho da tragédia na vida daquele homem, que estava já dizendo: agora estou completando o 4º mês aqui do programa de recuperação. Então são 4 meses agora sem beber, sem usar crack, né? Graças a Deus, estou aqui e falando com muita esperança do desejo dele de poder retornar, de ser reintegrado e de poder voltar a uma normalidade. E eu fiquei pensando nisso, como é que uma calamidade que nos alcança pode tirar o chão debaixo dos nossos pés e pode fazer a gente perder todo o centro da nossa vida, da nossa existência. Isso podia ter acontecido com Jó naquela ocasião. Isso é normal, isso acontece, nós somos susceptíveis a isso, a ficarmos desnorteados quando chega o sofrimento, porque os seres humanos se esforçam para construir um abrigo. Se você parar para pensar o que você tem feito durante toda a sua vida, é isso: você tem se esforçado para construir um abrigo, um ambiente protegido e seguro. Normalmente a gente chama isso de lar, não é? E muitos identificam essa ideia de abrigo com a constituição de uma família, com crianças, com filhos, com netos à mesa, como a gente lê ali no Salmo 128. E além da gente tentar construir esse abrigo chamado lar, normalmente os seres humanos passam a vida toda tentando estabelecer, ou construir, ou adquirir, ou consolidar patrimônio. Os seres humanos lutam para isso, né? A gente não quer simplesmente pagar as contas no fim do mês, mas a gente deseja de fato prosperar,
quem sabe obter e compartilhar com os nossos próprios filhos um pouco mais de conforto, dar aos nossos filhos um pouco mais de oportunidades e de melhores condições na vida, isso é natural, isso é legítimo, isso está dentro de todos nós. A gente quer consolidar uma estrutura que nos permita, quando a gente chegar lá no futuro, desfrutar e descansar um pouco mais. Em suma, os seres humanos lutam para construir uma vida, e uma vida normalmente é identificada com família e bens. Agora vamos pensar na situação de Jó. Ele perdeu tudo isso em um dia só. Família e bens. A gente às vezes lê rapidinho o primeiro capítulo de Jó, não para pensar na dimensão que foi isso para ele. Foi grande perda. As pessoas têm sonhos, as pessoas têm expectativas que as movem para frente dia após dia. Mas tem algo mais grave ainda e mais desafiador ainda nesse texto. É que quando as pessoas acreditam em Deus, as pessoas, de modo geral, nutrem expectativas alentadoras de serem protegidas e cuidadas por Deus. É assim que acontece. Você está aqui, você acredita em Deus, você tem essa expectativa, todos nós temos essa expectativa. Deus cuida de mim, Deus guarda a minha vida, Deus guarda a minha família. Cada ato de devoção de um crente produz uma sensação não apenas de que o crente está fazendo algo certo. Que bom, eu estou aqui adorando a Deus no culto, isso é algo certo. Isso é algo que normalmente é consolidado no nosso coração quando nós adoramos a Deus. Mas quando nós adoramos a Deus e participamos dos atos de devoção da nossa fé, a gente, de certa maneira, começa a esperar por isso, esperar por conforto, esperar pelas bênçãos de Deus a quem nós nos devotamos. E daí a gente canta louvores a esse Deus, a gente diz que Deus é bom, que Ele é bom o tempo todo, e depois de cantar, e depois de orar, e depois de receber a bênção no final de cada culto, normalmente o crente espera iniciar uma nova semana seguro, nas mãos de Deus. Agora imagina isso, você sai do culto no domingo, recebeu a bênção, foi para casa, você está esperando iniciar uma nova semana seguro nas mãos de Deus. E se na segunda-feira você perdeu os seus filhos? Bruscamente, absurdamente, esmagados sob paredes. E se tudo aquilo que você trabalhou para adquirir e construir se tornar pó e cinza em um só dia? Você fala, pastor, eu estudei 13 anos para passar nesse concurso. Ou então eu investi toda a minha energia, tantos anos para construir isso que construí. Tem um estudioso do texto que explica a situação de Jó desta maneira. Ele diz assim: em apenas alguns instantes, Jó se reduz de riquezas a trapos, de prazer a desastre, de celebração a tristeza. Jó nada sabe da conversa no céu entre o Senhor e o adversário. Tudo o que ele pode ver é a devastação do seu sustento e sua família. Se o adversário estiver correto, a fé de Jó no Senhor também entrará em colapso. Por outro lado, se o comportamento de Jó for consistente, se de fato ele for aquele homem piedoso descrito no início do livro, a sua fé em Deus sobreviverá entre os escombros de sua experiência. E é exatamente o que nós vamos enxergando no texto. Jó responde à calamidade, e ele responde fazendo duas coisas a partir do verso 20 e 21. Primeiro, ele se levanta, rasga o seu manto e rapa a cabeça. Essa é a maneira dele expressar a sua dor, o seu luto. Ele ainda não verbaliza isso vai ser verbalizado lá no capítulo 3, no grande lamento, naquele primeiro e estrondoso lamento que ele faz no capítulo 3. Mas com esses atos, de levantar-se, rasgar o seu manto, rapar a sua cabeça, ele está fazendo isso, expressando a sua dor, ele está expondo a sua humanidade publicamente. Perceba que Jó não está enfrentando o sofrimento aqui como um super patriarca ou um super crente. Ele não está dizendo, tudo bem, glória a Deus, aleluia, nem ligo para o que aconteceu. Não, ele não está fazendo isso. Ele está quebrado, ele está em pedaços. Ele foi quebrado pela dor, e ele vai pronunciar isso no lamento do capítulo 3, como eu disse. Então, basicamente, o que nós temos aqui é esse homem que é quebrado, que é impactado dolorosamente, profundamente pela dor.
E em seguida, verso 20, Jó presta culto a Deus. Lançou-se em terra e o adorou. E no verso 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó literalmente se inclinou, ele se prostrou naquela ocasião. E depois de se prostrar, ele pronuncia essas palavras, que estão entre as palavras mais marcantes de toda a Bíblia. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É interessante que ele usa uma palavra e um verbo, o verbo tomar, que é um verbo forte. A Nova Versão Internacional tenta suavizar isso na tradução, dizendo que o Senhor levou. Mas o que Jó está entendendo, o que ele comunica de maneira bastante clara, é isso. Ele entende: foi Deus quem me deu a minha família, o meu patrimônio, os meus filhos. E agora Deus, que é soberano, decidiu tomá-los. Ele decidiu tomar aquilo que pertence a Ele. Deus, que deu tudo a Jó e agora tomou tudo de Jó, possui um caráter santo. Daí Jó bem dizer o nome do Senhor. Bem dizer o nome equivale a bem dizer o caráter do Senhor. Ele está dizendo: esse é um Deus que tem caráter, esse é um Deus que continua sendo Deus, que é o Deus que eu reconheço como Deus santo, como Deus justo. E como eu disse ontem, está em questão aqui aquela proposição que consta em Jó 1:9. Porventura Jó debalde teme a Deus, ou seja, ele teme a Deus inutilmente, ele teme a Deus sem nenhuma razão? Será que ele teme a Deus, ele continuará temendo e adorando a Deus, mesmo se ele perder tudo? Essa é a questão, essa é a proposição levantada por Satanás a partir de Jó 1:9. Será que ele continuará adorando, mesmo atropelado pela tragédia, mesmo tendo a sua família linda destruída, mesmo perdendo tudo? Lutero escreveu sobre isso no hino Castelo Forte, a gente já mencionou esse hino ontem, alguns trechos dele, mas tem um trecho daquele hino que é impressionante, onde Lutero diz o seguinte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E a gente canta Castelo Forte sem parar para pensar na gravidade disso. Será que se tudo se acabar, se a gente perder tudo, família, bens, prazer, mesmo assim a gente vai poder cantar com essa convicção? O verso 22 informa que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus continuou sendo Deus para Jó, Deus continuou sendo justo para Jó, Deus continuou sendo digno de ser amado para Jó, Deus continuou sendo digno de receber adoração. E mesmo reconhecendo então que seu sofrimento provinha de Deus, Jó não atribuiu a Deus nenhuma injustiça. Ele em nenhum momento disse: Deus foi injusto, Deus foi perverso para comigo, Deus me passou a perna, fui enganado por Deus. O que ele diz é: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adoração. Mesmo depois de calamidade sem aviso. Isso é surpreendente. Depois de perder 10 filhos, depois de perder o patrimônio de uma vida inteira em um só dia, Jó respondeu à calamidade com adoração. E se a gente entende isso, a gente já pode fechar com algumas aplicações e observações. Então, o que a gente viu aqui nessa manhã, basicamente essas duas coisas: Jó foi surpreendido pela calamidade, versos 13 a 19, e ele respondeu à calamidade com adoração, versos 20 a 22. Então, dito de uma outra maneira, ainda que tudo em nossa vida seja perdido, nós podemos e devemos adorar a Deus. Assim como aconteceu com Jó, o sofrimento pode nos atingir de cheio, o sofrimento pode nos atingir sem aviso prévio, o sofrimento pode chegar a nós a qualquer hora e a qualquer dia. E você vai sair daqui, quem sabe: eu fiquei tão desanimado, esse indivíduo veio de tão longe para dizer isso. Eu queria que ele viesse com uma mensagem tipo: pare de sofrer, você está blindado, nada acontecerá de mal para a sua vida, você é filho do rei, ou alguma coisa assim. Mas essa é a realidade.
Isso me faz lembrar da primeira estrofe do hino 128, o hino Vigilância e Oração. Ele diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É uma boa letra, é algo que a gente precisa cantar com mais regularidade, ou seja, o dia pode iniciar sereno, calmo, mas pode estar chegando um temporal, pode estar chegando uma tempestade com fúria suficiente para nos tirar do chão. Como é que a gente pode ser mantido firme quando vem o temporal? Como é que a gente pode ser mantido firme quando vem essa calamidade? A primeira coisa, como a gente tem começado a dizer desde ontem, é que a gente precisa reconhecer a soberania de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. A gente não pode perder de vista a soberania do nosso Deus. E ainda a gente precisa saber que Deus, na sua fidelidade, Ele nunca vai permitir que a gente passe por uma provação ou um sofrimento além da nossa capacidade, é o que consta lá em 1 Coríntios 13, 10, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E deve chamar a nossa atenção que a palavra que é traduzida como tentação no Novo Testamento, ela pode ser traduzida dessas duas maneiras, como tentação ou como provação. Então Deus jamais permitirá uma tentação ou uma provação sem prover para nós aquilo que é necessário para que a gente aguente essa provação. Além disso, se a gente quer passar, se a gente quiser sair inteiro do outro lado, quando vem a dificuldade, é muito importante que a nossa vida seja firmada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É muito importante que nossa vida esteja ancorada, lastreada na palavra de Jesus Cristo. A gente lê sobre isso em Mateus 7, 24 a 27. Aquela casa que é firmada em Cristo suporta as tempestades. É assim que a gente deve fazer, a gente deve buscar o nosso Senhor. E é nesse sentido de buscar o nosso Senhor que nós precisamos orar a Deus, para que Deus faça de nós crentes capazes para aguentar os momentos difíceis da vida, para que Deus derrame sobre nós graça, para que Ele nos conceda força. E a gente sabe que isso é possível. Lá no livro de Judas, no verso 24, a gente lê o seguinte: Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então é só nele que está a nossa fonte de força, de vigor, de alento, de consolação, para que a gente possa prosseguir quando o tempo ruim chega. E daí o chamado do hino 128, esse hino que eu mencionei agora há pouco, que diz que mesmo quando amanhã começa bem, pode acontecer algo ruim. Esse hino é um chamado à oração. Nós precisamos orar, nós devemos orar para nos preparar para a tempestade, desde cedo, bem de manhã, vigiar e orar, é o que diz esse hino. Entendam, isso não vai evitar a tempestade que é decretada por Deus. Deus tinha decretado que a tempestade cairia sobre Jó. A gente falou sobre isso ontem. Mas isso certamente nos fará firmes em Deus quando a tempestade desabar sobre nós. Nós precisamos agir assim, porque tem outro dado que o texto traz para a gente, que às vezes nos deixa meio impressionados. O texto está dizendo, sabe o quê? Nós não sabemos quando a tempestade vem. Não adianta você tentar visitar a irmã que ora no monte e tal, que traz aquela nova revelação. Na verdade, a Bíblia não nos motiva a fazer esse tipo de coisa. A Bíblia diz que, na verdade, essa ideia de que a gente querer saber os detalhes do futuro não é uma iniciativa cristã. A gente canta isso também em outro hino, o hino 105, que diz assim: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Ou seja, eu não sei se o que está reservado para mim são os dias áureos, os dias muito bons, ou se são dias maus. O que esse hino 105 está dizendo é que Deus nos destinou para determinadas experiências, em determinadas ocasiões. E os dias que vêm podem ser maus ou podem ser áureos. Então nós não sabemos, não sei o que é destinado a mim. E o hino diz, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso, que Ele guardará o meu tesouro até o dia final.
Então, ainda que a gente não saiba se o dia vai ser bom ou ruim, a gente sabe em quem a gente crê, a gente sabe que Deus está conosco, e que bendito é o nome desse Senhor, do Deus a quem nós servimos e adoramos. É por isso que nós temos que dizer o tempo todo: eu farei isso se Deus quiser, eu farei isso se Deus permitir, porque simplesmente a gente não sabe do que vai acontecer amanhã. Outra coisa que a gente precisa compreender bem é que existe um aspecto da nossa segurança emocional que requer que a gente tenha a sensação de controle da vida. Se a gente perde essa sensação de controle da vida, a gente fica totalmente desequilibrado, não é? Então talvez você tenha isso, você tenha uma agenda, e você já tenha marcado na sua agenda que hoje às 9 horas você estaria aqui, e que hoje às 10, ao meio-dia, você vai, sei lá, comer aquela feijoada lá com a sua família, sei lá, qualquer outra comida mais light, né? Enfim, você tem alguma coisa planejada já para o meio da semana, ou uma viagem que você planejou mais para as férias, ou para o fim do ano, para o Natal. A gente precisa dessa sensação de controle, isso de certa maneira é bom, é legítimo. E a gente precisa entender que isso nos ajuda a ser seres humanos mais efetivos e mais organizados. Se a gente compreende que algumas coisas realmente dependem da nossa aplicação, do nosso planejamento, da nossa organização, é importante que a gente aprenda a gerir a vida devocional, a ter um horário para você buscar a Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus. É importante que a gente aprenda a gerenciar a família, gerenciar a saúde, gerenciar os projetos, o tempo, as finanças. E a gente deve, de fato, assumir essa gerência. Quando a gente assume essa gerência, isso traz benefícios, isso diminui a nossa ansiedade, isso aumenta a nossa produtividade, e são ativados dentro de nós esperança e outros sentimentos muito positivos. Mas preste atenção, nós erramos se nós pensamos que a extensão da nossa vida depende de nós. Não depende. Nós não temos controle absoluto sobre o quanto nós viveremos nesse mundo. Nós não temos controle. Jesus diz o seguinte lá em Mateus 6:27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ou seja, por mais que você esteja ansioso, você acha que você vai conseguir mudar, nem que seja 44 centímetros da sua vida? É isso que Jesus está dizendo aí, quando ele fala de um côvado. A sua cabeça pode estar cheia de planos hoje, como a cabeça daquele homem rico que é mencionado lá em Lucas 12, 15 a 21, ele estava mergulhado em planejamento estratégico, dizendo: farei isso, farei aquilo, aumentarei os armazéns, isso e aquilo outro, e o texto diz assim, que veio a ele essa voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Os filhos e as filhas de Jó morreram naquele dia. Eles tinham sonhos. Será que eles planejavam o futuro? Eles não tinham controle sobre o quanto eles viveriam nesse mundo. E olha só, Jó, o pai, incumbido pela paternidade de sacrificar por eles, de protegê-los até, Jó não tinha poder nem competência para evitar que os seus filhos morressem. Porque nós não possuímos a capacidade nem o poder para evitar que pessoas que nós amamos morram. Deus é soberano sobre a vida e a morte, é o que a gente vê lá no Salmo 90, verso 2 e 3, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. E a gente também não tem controle absoluto sobre a nossa saúde, a gente acorda bem hoje e termina o dia na cama. Isaías 53:4 diz que Jesus certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas especialmente agora, depois dos 50 anos, de vez em quando eu acordo cheio de dor. Isaías 53:4 não significa que nesta vida, antes da glória, nós temos garantia de boa saúde o tempo todo. Deus pode permitir que a gente adoeça. E a gente também não tem controle absoluto sobre o nosso sucesso. Então não acredito nessa doutrinação coaching, nem nessa literatura de autoajuda, nem nas pregações de prosperidade que ensinam que o seu sucesso é proporcional à sua crença, o seu sucesso é proporcional às suas atitudes, o seu sucesso é proporcional à sua estratégia ou ao seu desempenho.
E eu li recentemente uma frase assim: o seu sucesso será atraído pelo tipo de pessoa que você se tornar. Ou seja, dependendo de o que você fizer ou como você se comportar, você vai se tornar um imã de sucesso. Isso não é apenas uma falha de pensamento, isso é uma heresia. Isso é idolatria do homem. Isso é um falso evangelho centrado na capacidade humana. É você achar que a sua vida depende de você, que você dá conta da sua vida, que você é que faz a sua história e define o seu destino, e depende só de você. A Bíblia vai mostrar que tanto o sucesso quanto o insucesso provém de Deus. 1 Samuel 2, 7-8. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Mas Deus fez as coisas de tal maneira, Ele faz as coisas de tal maneira, que Ele garante que entre o seu povo sempre existam pobres. Está lá em Deuteronômio 15, 7 e Deuteronômio 15, 11. Quando entre ti quem? Entre o povo de Deus. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Ora, se é possível ter um irmão pobre, então tem crente pobre. Deuteronômio 15, 11, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Além disso, Deus planejou a nossa vida em detalhes. Cada um de nós vai ter o sucesso ou o insucesso determinado por Deus, pois cada um dos nossos dias foi por Ele definido e determinado. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus soberano. E sendo assim, a gente tem que fazer como Paulo lá em Filipenses 4:11, quando Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente tem que olhar para o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6:8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tomou café hoje? Você está vestido? Esteja contente. O Novo Testamento é chocante com a simplicidade como ele nos apresenta isso. Então nós não temos controle absoluto sobre o nosso sucesso. Isso não quer dizer que a gente não deva cultivar hábito, desenvolver disciplinas que nos ajudem a ser bem-sucedidos, mas sim, nós precisamos entender que, conforme a Bíblia, a extensão do nosso sucesso não depende de nós. O nosso sucesso nesse mundo depende totalmente do decreto de Deus. Resumindo, pode ser que a gente tenha vida longa, ou não. Pode ser que a gente tenha saúde, ou não. Pode ser que a gente tenha sucesso, ou não. Em todas essas situações, aquele que confia em Jesus Cristo continua sendo amado por Deus. Nós terminamos de cantar: nada, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Além disso, Deus continua sendo amado e adorado por aquele que confia em Jesus Cristo, mesmo se essa pessoa perder tudo. Ele vai dizer: o Senhor é a minha porção. Essa pessoa perdeu tudo, mas ela vai dizer: tenho tudo, como Paulo escreve em 2 Coríntios 6, pobres, mas enriquecendo a muitos. É possível ser bem-aventurado. É possível ser espiritualmente e psicologicamente sadio, abrindo mão da ideia de que nós temos controle da nossa vida.
assumindo que a nossa vida está nas mãos de Deus Todo-Poderoso e não na nossa. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinando do início ao fim, e é isso que está acontecendo na vida de Jó. Para Jó, a soberania de Deus sobre ele é admirável. Ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas descrentes devem achar isso um absurdo, uma loucura. Mas em toda a literatura de sabedoria, tanto aqui em Jó, como por exemplo também em Eclesiastes, nós somos ensinados que nesta vida, debaixo do sol, nós estamos sujeitos a inversões mirabolantes, inexplicáveis, até aparentemente injustas. Se você é honesto, você vai ter que admitir isso, que às vezes parece que não existe Deus no céu, que tudo dá errado. Ou às vezes, se existe, parece, será que esse Deus é bom mesmo? Ou se ele é um Deus bom, será que ele me ama mesmo? Ou se realmente ele é um Deus bom, será que ele está sendo indiferente a mim? Os salmistas expressam isso em algumas ocasiões. Eles em determinado ponto dirão: Senhor Deus, até quando? Até quando? A gente tem que ter cuidado nessa hora do sofrimento, porque a hora do sofrimento pode afastar o nosso coração de Deus. Tem gente que quando chega ao sofrimento se afasta da adoração, abandona a fé. Quando nós nos afastamos de Deus na hora do sofrimento, nós estamos confirmando a proposição de Satanás em Jó capítulo 1, verso 9. Nós assumimos que estamos sob um peso da mão de Deus e que esse peso da mão de Deus é insuportável. Então a gente blasfema contra Deus na face de Deus. A gente corre o risco de passar a achar que não vale a pena investir o nosso tempo, nossos recursos, nossas energias adorando a um Deus, se esse Deus nos permite perder, se esse Deus nos permite sofrer, se esse Deus nos permite não prevalecer, se esse Deus nos permite fracassar. E a gente passa a considerar a nossa devoção a Deus vã. E esse sentimento às vezes aparece, às vezes ele não é explicitado, nem chega à nossa consciência, mas ele está lá por baixo do tapete incomodando o nosso coração. Parece que não adianta nada a gente ter professado a vida cristã. Percebam que esses são os argumentos da maioria das pessoas que saem da igreja. Ou os argumentos apresentados também pelas pessoas que nunca entram na igreja. Eles dizem assim: não dá para continuar amando, adorando e servindo a Deus depois que isso ou aquilo aconteceu. Aí você vai fazer a visita: mas volta. Não vou, porque aconteceu aquilo naquele dia, naquela reunião da SAF, quando a gente estava cortando lá o repolho, e aí aconteceu aquele negócio na cozinha. Não, nunca mais, não quero saber de cristianismo, não quero saber mais de Deus. Então a gente chuta o balde, a gente agora vai fazer o que a gente quer, enquanto a gente puder, a gente vai voltar as costas a Deus, a gente deixa de ser adorador de Deus. Salmo 14, verso 1 traz isso: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas na contramão disso, o livro de Jó informa que depois de perder tudo, Jó adorou a Deus, a soberania de Deus faz de Deus louvável, digno de ser admirado, adorado. Então, ainda que tudo em nossa vida seja perdido, nós podemos e devemos adorar a Deus. Jó bendisse, ou seja, ele deu graças a Deus mesmo perdendo tudo. Isso me faz lembrar, agora já caminhando para o final, do hino 61. E naquele hino a gente está dizendo literalmente isso: Deus, eu te dou graças pela prece respondida e a esperança que falhou. Já viu isso? Fiz a oração, foi respondida. Fiz a outra oração, falhou. Eu te dou graça até pela que falhou, Senhor. É o que a gente canta no hino 61. Esse hino é tão interessante que diz assim: que eu te dou graças até pela lágrima vertida. É a nossa teologia, é o que a palavra de Deus ensina, porque está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, esta é a vontade de nosso Deus, do Senhor que está nos céus. Então é isso que nós temos diante de nós, essa palavra de Deus que nos convida a continuar adorando ao nosso Deus em todas as ocasiões. E Jó adorou, ele louvou a Deus, e ao agir assim, ele invalidou a proposição de Satanás. O que a gente está vendo aqui é um momento de vitória espiritual apontada no livro de Jó. Isso deveria nos fazer pensar em como nós respondemos aos infortúnios, às dificuldades da vida. Será que de fato nós estamos prontos para sofrer? Ontem eu mencionei 2 jovens de Moçambique que foram
jovens dedicadas a Deus que foram estupradas e mortas no campo missionário. Vamos pensar nas origens da nossa própria igreja, né? Um jovem com tudo para ter uma vida boa, muito confortável nos Estados Unidos, ele recebe um desafio missionário e ele entende, vou iniciar a igreja presbiteriana no Brasil, e chega aqui e inicia a nossa igreja e morre de febre, com um pouco mais de 30 anos. E se nós estamos com as portas abertas aqui é por causa daquele jovem. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Vamos pensar um pouquinho na nossa zanga, na raiva que a gente acumula quando a gente sofre. Às vezes, como eu disse, disfarçada, varrida para debaixo do tapete, mas a gente tem essa inclinação de ficar irritado com a vida, porque as coisas não saíram como a gente gostaria que saíssem. A grama do vizinho parece mais verde, a vida dos outros parece mais viva, Deus parece abençoar os outros, mas não a nós. E tem aquele detalhe, ou quem sabe aquelas muitas coisas que vão mal, ou que foram mal. Alguns se lembram de que foram abusados na infância. Outros, quem sabe, enquanto estão ouvindo essa mensagem, vão pensar que estão sofrendo abuso até hoje. Alguns nunca puderam contar com um lar saudável, acolhedor, protetor. Onde é que estava Deus quando o mal nos alcançou? Ou onde é que está Deus agora, quando parece que as patas do dragão estão sob meu pescoço, e a dor então perfura, invade por dentro e por fora? Será que a gente pode dizer, nesse momento, de todo o coração, bendito seja o nome do Senhor? Então a Bíblia está falando aqui de uma possibilidade, e aqui eu finalizo. A possibilidade é de nós sermos alcançados com graça na hora mais escura da nossa vida, na experiência mais terrível de nossas vidas. Por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo, Deus Pai pode ser iluminado diante de nós, como esse soberano sobre tudo, a quem nós admiramos e amamos. E ali no sofrimento, quando tudo parece mais turvo, pode acontecer de tudo se tornar mais claro, de tudo se tornar mais nítido. A nossa pequenez, a grandeza de Deus, a nossa maldade, a santidade de Deus, a nossa fragilidade, a força de Deus. Na sua soberania, Deus pode produzir em nós o louvor mais perfeito, a adoração mais sincera, que honra ao Senhor e que rompe a fala de Satanás. E quando isso acontece, nós podemos abrir nossos lábios e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Amém?